E aí, tudo bem? Você tá animado? Tem que estar animado, cara, porque a gente vai estudar, a gente tem que estar animado para mudar a nossa vida. Para pensar nisso. Se estuda agora para curtir depois. Não tem erro, a fórmula é essa. Ó, vem com a gente, se inscreve aí no canal, dá um like, sabe aquele like assim, ó? Dá um like e ó, não tem erro. Beleza? Vamos para a aula. Olá! Na aula de hoje nós iremos falar sobre um segundo momento extremamente importante para a história do segundo reinado. Meu nome é Gustavo e você vai embarcar comigo nessa história. O que eu preciso que você entenda? Nós já estudamos todos os pontos relacionados desde a coroação de Dom Pedro II até a Guerra do Paraguai. Só que, posteriormente a isso e simultaneamente a isso, outros fatos estavam ocorrendo no Império Brasileiro. Mas, Gustavo, levanta a mão, tô desesperado. Do que você tá falando, cara? Então, olha só, é simples. Eu tô falando do ouro negro. Eu tô falando do café. Café esse que me mantém de pé. O que eu quero que você consiga entender a partir de agora? Vamos traçar um raio-x de como era a economia do país. O Brasil, desde que é Brasil, é um país agroexportador, ou seja, produz para atender a demanda do mercado externo. Se você parar para pensar, durante o período colonial, foi assim com a extração de pau-brasil, pré-colonial, perdão. Foi assim com a extração do pau-brasil. Depois foi assim com o ciclo da cana-de-açúcar, ok? Então agora, cada parte da história brasileira, você vai conseguir visualizar que eu tenho um produto que atende à demanda do mercado externo. Com isso, significa que nesse momento do segundo reinado, o produto que vai manter a economia brasileira pulsante é o café, desde o segundo reinado até o começo do governo Vargas. Então o café é um elemento extremamente valioso para a história da construção do Brasil e economicamente para o Brasil. Bom, você sabe que a nossa economia é agroexportadora. Aonde é plantado o café, nós chamamos de plantation, sistema de plantation, ou seja, uma grande extensão territorial com característica monocultora. O que significa isso? A produção de um monogênero agrícola, que era somente o café, visando o mercado externo. Perfeito. Bom, pautada no café, produzido na região do Vale do Paraíba. Recorte geográfico, região do Vale do Paraíba entre Rio de Janeiro e São Paulo. Dentro desse período, os três principais estados produtores de café no Brasil eram São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Ok? Então, a região do Médio Vale do Paraíba compreende a região de Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente ganhando força em São Paulo. Essa mão de obra começou a ser transitória. O que isso significa? Começou a existir algumas leis abolicionistas, diminuindo então a entrada e a força da mão de obra escrava no Brasil e, consequentemente, a vinda de europeus para cá, fugindo de conflitos. Mas olha só, quais conflitos são esses? Eu estou falando dos conflitos que fazem menção à unificação da Alemanha e à unificação da Itália. Então a mão de obra italiana foi muito importante para esse período da história no Brasil. Vale a pena você perceber o tamanho dessa importância que esse solo rico em matéria orgânica, composto por muito barro, ele tinha uma coloração avermelhada. E aí,
ele é nomeado pelos italianos de terra rossa. Aí você deve estar se pensando, mas vermelho é vermelho e roxo é roxo? Sim, mas em italiano, roxo é vermelho. Então, os italianos se espantam quando eles veem aquele solo extremamente avermelhado e a partir dos seus conhecimentos, que eram muito mais avançados para esse tipo de prática agrícola do que os conhecimentos dos negros africanos, consequentemente, dessa forma, essa substituição de mão de obra vai acontecer de forma natural enquanto vão surgindo as leis abolicionistas. Ao mesmo tempo em que você tem o café como principal produto da pauta de exportação brasileira, você tem o café ganhando importância e ganhando força na história brasileira. Vale a pena você perceber que por fora existia uma pequena tentativa de transformar ou modernizar ou industrializar o Brasil. A Inglaterra já tinha feito a primeira revolução industrial há muito tempo. E esse processo de industrialização, essa formação de uma indústria incipiente que precisava crescer, que precisava ser fomentada para alimentar algo além do pequeno mercado interno, ela tinha que ter investimento. E dentro dessas propostas modernistas, a pessoa que mais se destaca é o famoso Barão de Mauá. Cuidado, dica de prova. Eu posso pegar você numa prova. Sabe por quê? Porque eu posso colocar o nome dele como Irineu Evangelista de Souza. Então você precisa saber que Irineu Evangelista de Souza faz menção ou referência ao Barão de Mauá. Perfeito? Guarda essa aí, coloca lá no post-it e cola no seu caderno, tá? Então, repetindo, Irineu Evangelista de Souza é o famoso Barão de Mauá. Só que a sua ideia modernista, ela é travada pelos interesses dos cafeicultores que não viam isso com bons olhos. Então você entende a premissa de que uma andorinha só não faz verão. Ou seja, qual foi o grande ponto de destaque dentro das modernizações? Afinal, Mauá também criou portos, mas Mauá foi que começou a gerar no Brasil a implementação do sistema de linhas férreas. Ora, se você parar para pensar, os Estados Unidos da América só são os Estados Unidos da América graças à implementação das linhas férreas, num processo conhecido como melting pot, que deu uma outra saída para o oceano chamada de marcha para o oeste. Então o transporte por linhas férreas, ele é sim, acima de tudo, um tipo de arranjo de transporte de primeiro mundo. Tanto é que ele é usado na Europa até os dias de hoje, dividindo os bilhetes em primeira, segunda e terceira classe. Então desconstrói da sua cabeça de que essa ideia de trem é o trem que a gente tem no Brasil, porque não é. Aí você pensa, vamos para a lógica, Gustavo, vamos para a lógica. Eu gosto de desafio. A lógica está aí, aonde que o café era produzido na região do Médio Vale do Paraíba, mas é um produto de exportação. Então ele precisava ser escoado, encaminhado, transportado, levado para o litoral e a partir do litoral ele chegaria na Europa e nos Estados Unidos. Então a importância das linhas férreas era justamente fomentar e fazer com que ocorresse de maneira real um processo de escoamento da produção do café brasileiro. Irineu Evangelista era tão amigo de Dom Pedro II que, inclusive, ele inaugura uma linha férrea do Rio de Janeiro para Petrópolis somente para agradar o imperador. Vale a pena você também fazer uma pequena observação onde o imperador sofria muito com o calor da cidade do Rio de Janeiro. E por essa questão, ele passava boa parte do seu tempo na casa que deveria ser de veraneio, que era o Palácio de Petrópolis. Então você entende que Petrópolis vem de uma homenagem a Pedro e Teresópolis vem de uma homenagem a Teresa Cristina, a esposa do imperador. Pedro, Petrópolis, Teresa, Teresópolis.
Essa situação de facilidade para que Dom Pedro escapasse do calor de São Cristóvão fazia com que ele passasse muito tempo longe do centro do cenário político onde as coisas aconteciam. E eu quero que você estabeleça agora uma séria ligação para entender porque lá na frente os militares vão se fazer valer de um isolacionismo de Dom Pedro II, que ficava alheio a alguns fatos que aconteciam no Rio de Janeiro. Perfeito? Então vamos lá. Bom, vamos falar agora de cada uma das leis abolicionistas. Eu já falei para vocês em situações anteriores que o Brasil, quando se torna independente, ele não termina com a escravidão e ele, ao invés de se tornar uma república, se torna um império. O único dentro de todos os processos de independência. Então, entre as leis que vão tentar momentaneamente acabar com a escravidão ou diminuir esse processo, nós precisamos estabelecer aqui uma linha de raciocínio de uma por uma para que você consiga fazer uma boa prova. Vai aparecer agora para você na tela um resumo com todas essas leis. Escrito assim, ó, escravidão e leis abolicionistas. Então, olha só, esmiuçando. Primeira delas, Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Ela proibia o tráfico negreiro. O que isso significa? Que ao invés de agora vir escravos da África, os escravos vão passar a serem remanejados dentro do território brasileiro. Ou seja, se o ciclo do café que ocorria lá no Nordeste entrou em declínio, os escravos que estavam concentrados nos engenhos de açúcar do Nordeste iriam ser trazidos para a região do Médio Vale do Paraíba para serem aproveitados no plantio e na colheita do café. Só que, ao mesmo tempo, não sendo uma lei abolicionista, no mesmo ano de 1850, você tem a Lei de Terras, que reforçava um caráter extremamente excludente no Brasil. A Lei de Terras fortalecia a questão agrária e elitista brasileira, onde a posse, controle e domínio de terras permanecia nas mãos de uma farpela da população que tinha dinheiro suficiente para que isso acontecesse. Em 1871 é assinada a Lei do Ventre Livre. O que significa a Lei do Ventre Livre? Cuidado, tá? Não é a criança sai e sai andando e está livre. Não, pelo amor de Deus. Filho de escravas nascidos a partir do ano de assinatura dessa lei se tornariam livres após completarem 21 anos de idade sobre a tutela do seu senhor. Então entenda, ele nascia, por lei ele era livre, mas dentro da lei tinha a cláusula que permitia a sua liberdade a partir dos 21 anos. Então o senhor, sabendo da lei, explorava ao máximo essa mão de obra até ele conseguir atingir essa maioridade e ser então liberto. Ok? Então, 21 anos para explorar alguém é bastante tempo para que isso ocorra. Posteriormente, em 1885, você vai ter a assinatura da Lei do Sexagenário. Vamos lá. Trabalho, calor, tortura, sexagenário. Escravos que atingissem a idade de 65 anos se tornavam livres. E eu te pergunto, quantos escravos irão atingir a idade de 65 anos? Você entende o que eu estou querendo dizer? E outra, com 65 anos, sendo escravo a vida inteira, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar meu currículo e vou procurar um trabalho? Não existe. Então, mesmo que se chegasse aos 65 anos, o que era muito raro na época, você vai perceber uma extrema dificuldade de se inserir no contexto social, porque quem é que vai querer dar emprego para alguém de 65 anos? E aí, nós chegamos num dos episódios mais decisivos da história do Brasil e da história do Segundo Reinado, que vai mudar tudo, que vai mudar os cursos do que vem a ser a República
e ao mesmo tempo do que foi o segundo reinado. Dom Pedro II enfrentava alguns problemas de saúde e realizou uma viagem internacional, deixando no Brasil a sua filha como regente, a princesa Isabel. Princesa Isabel já nutria vários desejos abolicionistas, assim como o próprio Dom Pedro II. E, por sofrer pressão popular, por não ser bem aceita, por ser católica demais, era vista como beata, era vista como submissa. A elite brasileira não via com bons olhos a morte de Dom Pedro II para ela assumir o trono do Império Brasileiro. Por quê? Porque eles temiam de que ela, sendo uma esposa submissa, o trono brasileiro ficasse nas mãos de um estrangeiro, que era o Conde de, que era o Gastão, conhecido na história também. E dessa forma, Princesa Isabel ainda sofria a pressão popular de que naquele momento da história o casamento tinha a função de fazer arranjos políticos e de gerar frutos. E diga-se de passagem, Princesa Isabel, depois de casada, demorou 10 anos para gerar o primeiro filho. E era falada na sociedade brasileira como árvore seca, porque não dava frutos. Bom, sofrendo todas essas pressões na ausência de Dom Pedro II, ou num ato de se autoafirmar, ou num ato literalmente soberano, a Princesa Isabel, em 1888, assina a Lei Áurea, que era a ideia certa executada de maneira errada. E por que eu afirmo isso para você? Porque simplesmente houve a libertação dos escravos sem nenhum processo transitório de inserção desses escravos na sociedade, tendo em vista que eles de escravos foram promovidos a livres e desempregados, e também não houve nenhum tipo de processo para amparar os senhores, donos de terras, os cafeicultores. Então, dessa forma, você não tinha estrutura para pegar o escravo e inserir ele na sociedade como mão de obra remunerada, e ao mesmo tempo você não realiza nenhum processo de indenização aos cafeicultores. Tanto é que após a assinatura, o último ministro do segundo reinado, Barão de Cotegipe, faz um comentário à Princesa Isabel. Ela vira para ele e diz: "Eu não te disse que eu iria realizar um grande feito?" E ele responde: "Fizeste um grande feito, mas acaba de perder o trono." Ok? Então, a partir de agora, eu quero que você consiga... Volta para mim, vem. Olha para o quadro. O quadro resume essa situação de maneira muito brilhante. Quando ele diz assim, ó, e você vai entender. Ele diz assim, ó: "Em Portugal se faz um conde em 100 anos. No Brasil, com 100 contos." O que isso significa? Os senhores de engenho do período do auge do açúcar agora foram substituídos pelos títulos de nobreza, como barão, visconde e assim sucessivamente, a partir de poder econômico. Os títulos de nobreza no Brasil, eles eram vendidos, comercializados, mediante o quantitativo de poder financeiro que cada um exercia. Perfeito? Agora olha só, vamos resolver duas questões. Preste atenção, vai aparecer na tela para você. A primeira questão diz assim, ó: "O item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi: letra A, tabaco. Tabaco era consumo interno. Errada. Letra B, café. Café, o ouro negro, que movimentava a economia brasileira. Letra C, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar acontece antes do segundo reinado e ela acontece no Nordeste brasileiro. Letra D, desculpa, a letra C está errada. Letra D, soja.
A soja, ela só vem a se tornar um protagonista da economia brasileira a partir da década de 60, durante o regime militar, quando você tem um processo chamado de Revolução Verde. Antes disso, você ainda tem o café como protagonista da pauta de exportação do produto brasileiro. Então a letra D está errada. E por fim, a letra E diz o trigo. Gente, trigo era produzido basicamente na região sul. E mesmo assim, ele não atende a demanda do mercado interno. Logo, se a gente não consegue atender nem a demanda do mercado interno, como iríamos exportar isso? Portanto, essa questão aparecendo em prova, como já apareceu, é uma questão dada. É a questão que você acerta e não comemora, porque essa todo mundo tem que acertar. Pelo amor de Deus. Agora olha a questão do lado. A lei de terras, aquela que foi assinada perto ali, da Lei Eusébio de Queiroz, no mesmo ano, de 1850, regulamentou questões relacionadas à propriedade privada da terra e à mão de obra agrícola. Eu estou falando de controle. Tal legislação atendeu os interesses dos grandes fazendeiros da região sudeste. Sudeste, café, Rio de Janeiro, São Paulo, região do Médio Vale Paraíba. Você tem que pensar assim. Que cultivavam o quê? Vamos matar pela geografia? Letra A, cacau, Bahia, tá fora. Não tem nada a ver com o Sudeste. Cana-de-açúcar, letra B, errada. Por quê? Cana-de-açúcar, Nordeste. Ele pede no comando da questão, Sudeste. Letra B tá fora. Letra C, soja. A soja é cultivada principalmente no Centro-Oeste. E o recorte geográfico regional que ele está te dando é o Sudeste. Então eu elimino também a letra C, letra soja. Letra C, soja. Indo para a letra D, nós temos o café. Café, produto da pauta agroexportadora durante o segundo reinado, que era cultivado na região do Médio Vale do Paraíba, entre as regiões de Rio de Janeiro e São Paulo. Letra D é o gabarito. E a letra E, ele diz algodão, que precisa ser cultivado em clima quente e que também era, no Brasil, cultivado na região Nordeste. Então, pelo recorte geográfico, aonde ele fala fazendeiros da região Sudeste, você estabelece uma associação com o gênero agrícola que era cultivado nessa região e você, inevitavelmente, marca a letra D, que significa a opção café. Ok? É isso.